E aqui no Correio Debate a gente também fala de negócios, pequenos empreendedores, médios empreendedores. Afinal de contas, a gente recebe a partir de agora o superintendente do Sebrae na Paraíba, Walter Aguiar. Vamos falar sobre capacitação e promoção de desenvolvimento criado para dar apoio aos pequenos negócios. Boa tarde, Walter. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, telespectador do Sistema Correio. Satisfação estar aqui com você e conversando sobre essa questão que é tão importante na economia e que muitas vezes é relevada a um plano inferior. A gente está assistindo no Jornal da Correio essa série especial Vencedores, com Linda Carvalho. Ela está trazendo exemplos de pessoas que apostaram na iniciativa própria, no pequeno negócio e foram crescendo aos poucos. Esse primeiro passo para formalizar o negócio, para criar uma empresa, que seja ela microempresa individual, seja ela uma empresa que tenha 3, 4 funcionários, isso é um primeiro passo para quem quer empreender, né? É um passo para quem quer empreender e para quem quer realmente apostar no desenvolvimento do nosso estado. E os números são muito fantásticos, eu acho, aqui na Paraíba, inclusive. Você teve em 2019 9 mil empregos abertos pelos pequenos negócios. Isso significa, em termos comparativos com 2018, cerca de 40% de mais emprego em 2019, feito justamente por esse segmento da sociedade. Você tem hoje na Paraíba em torno de 182 mil pequenos negócios funcionando na Paraíba, o que representa, em relação a 2018, em torno de 14% do acréscimo disso daí. Então, isso mostra a pujança do pequeno negócio, a procura pelo pequeno negócio, nesse novo momento de transformação digital que o mundo passa, e o pequeno negócio continua sendo um espaço de desenvolvimento, um espaço de criação, um espaço de geração de riqueza para o nosso país. Claro que a gente vive aí, está tentando sair de uma crise financeira, econômica, mas não é só por conta do desemprego, né? É uma mudança no perfil da economia de uma forma geral. Existe uma mudança muito grande da economia que há um ano atrás, inclusive, nós tínhamos ainda uma incerteza com relação ao que essa transformação vai gerar. A gente tem um exemplo hoje, agora fechado no final de 2019, na Índia. A Índia é um país que tem uma certa similaridade com o nosso Brasil. Sim. E o processo de transformação, inclusive, ele se dá de uma forma muito mais rápida, até porque o ensino indiano se voltou para isso daí. Hoje você tem, inclusive, grandes dirigentes das empresas do mundo inteiro, como o Google, inclusive, que são indianos, são pessoas saídas de lá. E na Índia você tem alguns números extremamente importantes. Na medida em que houve um processo de transformação digital, mudança no ensino, você teve um aumento, quer dizer, gerando inclusive novos negócios e novas possibilidades de emprego. Aquilo que a gente temia que ia tirar emprego, na Índia houve um aumento de 15% do número de empregos a partir do processo de transformação digital que ocorre lá. Inclusive esses empregos com mais capacitação. Então o problema, o desafio da sociedade hoje é você capacitar-se, é você fazer com que aquela pessoa que tem o seu trabalho e que pode ser substituído por uma máquina, ela se capacitar e ela vir a dirigir o processo da máquina. Quer dizer, a tecnologia, ela pode até fechar alguns postos de trabalho, mas gera novos empregos, novas oportunidades. É isso que a gente está vendo, quer dizer, é esse experimento, principalmente da Índia agora, que nós temos na prática isso ocorrendo. Você tinha uma série de elaborações em que se dizia que o emprego ia acabar, inclusive nós de Sebrae tínhamos algumas incertezas com relação a isso, e hoje aquilo que está ocorrendo concretamente já em alguns países, isso é que é a grande economia, a grande realidade, é que esses empregos estão aparecendo nesses segmentos. Ele pode ter uma transição aí de algum período, você pode ter uma transição principalmente para que a sociedade se amolde a esse novo momento. Mas a realidade, e a gente vive hoje um momento de desemprego, um momento de transição, e aí o processo ele se dá não só na economia, como na segurança jurídica, mas principalmente no ensino, na educação. Certo. A educação tem que estar acompanhando esse processo para que o nosso país ele se integre nesse novo mundo que está ocorrendo já.
Nesses processos de abertura de novas empresas, micros e pequenos empresários que são acompanhados pelo Sebrae aqui da Paraíba, você também nota essa transformação? Hoje, a procura pela abertura dessas novas empresas já tem um pouco mais a ver com tecnologia, com o digital, com o online? Sem dúvida. Olha, esse segmento é um segmento que, se ele não se desenvolver por esse caminho, ele vai estar fechado. Então, você vê hoje, e nas menores empresas que você tem, todas elas hoje já utilizam o aplicativo, todas elas hoje se relacionam com o digital, até porque, por exemplo, o serviço financeiro hoje no Brasil, ele é totalmente digitalizado, é um dos mais avançados do mundo e obrigou o cliente dele, no caso o pequeno negócio, que hoje tem acesso a crédito que ele não tinha, hoje grandes bancos hoje têm uma oferta de crédito para o pequeno negócio muito grande. Veio no pequeno negócio uma forma e uma maneira, inclusive, de gerar os lucros que os bancos hoje têm. Então, na realidade, o cliente Sebrae, o cliente do pequeno negócio, ele está muito mais à frente do que a sociedade imagina. Ele está se refazendo, reconstruindo, sem muitas vezes a gente perceber. Walter, você falou do crescimento de novas oportunidades no mercado de trabalho, um crescimento, inclusive, de micros e pequenas empresas aqui na Paraíba em relação a 2018. A expectativa para 2020, como é que vocês trabalham? A expectativa, veja bem, é positiva ainda. Agora, é preciso também alguns segmentos que são responsáveis por políticas públicas, principalmente, fazer também o seu dever de casa. Por exemplo, a facilidade de abertura de negócio, a facilidade com relação à implantação dos pequenos negócios, porque, como eu coloquei antes, no módulo anterior, os números dos pequenos negócios sustentam, seguram o processo da economia e da geração de emprego. Então, é preciso também ter um olhar para esse segmento, que é um segmento que necessita do olhar do poder público. É preciso abrir o Estado para que facilite o processo não só de abertura de uma empresa, mas da manutenção dessas empresas. Ou seja, criar um ambiente de negócios no local, no território, para que aquela empresa ela possa realmente continuar gerando, para que ela tenha vida longa, para que ela não seja uma empresa que com 2 anos ela feche novamente. Então, na realidade, a economia ela tem uma possibilidade muito grande de que em 2020 você tenha algumas áreas já mapeadas pelo Sebrae que podem gerar grandes negócios. Você tem o setor de serviços, você tem um setor que hoje está acoplado a esse processo de transformação digital, como o setor de transporte de pessoas, o setor de alimentação dentro de casa, ou seja, aquele alimento que você a domicílio. Então, são segmentos que dentro da sociedade está tendo um novo espaço e uma nova oportunidade. Então, são esses segmentos que o Sebrae mapeou. Temos um estudo, o Sebrae Nacional, temos um estudo que mostra que para onde a economia pode ir com relação aos pequenos negócios. Bom, a gente está falando desses pequenos negócios, agora a gente tem também perguntas de telespectadores. Vamos trazer aqui a primeira pergunta do nosso telespectador. Daqui a pouquinho a gente traz essa pergunta aí no quadro Me Diz Aí. Toda sexta-feira a gente traz aqui uma pergunta dos telespectadores para os nossos entrevistados. Agora, Walter, você falando de ambiente de negócios, isso tem a ver também com a carga tributária menor ainda? É a carga tributária e a segurança jurídica, por exemplo. Você tem que ter uma segurança jurídica muito forte dentro da legislação, ou seja, aquilo que rege os pequenos negócios, e a carga tributária. A carga tributária ela é importante porque é um segmento que é desprotegido, é um segmento que não pode ser tratado como uma média ou uma grande empresa. Então, a carga tributária tem que ser diferenciada. Você não pode legislar para o grande negócio como você está legislando para o pequeno negócio. Então, é importante também que ocorra uma reforma tributária que tenha a ver com esse segmento. Qual é o posicionamento do Sebrae em relação a essa proposta de reforma tributária que está em tramitação no Congresso e na Câmara? Nós estamos analisando, nós temos os nossos assessores no Congresso Nacional e nós estamos analisando tudo aquilo que tem a ver com o pequeno negócio. Nós estamos propondo também, está sendo aceito algumas questões, mas é preciso ver o que vai ser aprovado para a gente se posicionar concretamente. Nós estamos no processo de contribuição, nós estamos no processo de diálogo com as comissões que estão levando a questão da reforma tributária no Congresso Nacional. Ok, agora sim, agora a gente vai para a primeira pergunta dos telespectadores. Vamos ver. Queria saber as diferenças de mês e Simples Nacional.
De MEI e Simples Nacional. São duas coisas bem distintas, me parece, diferente. Né? O MEI, na realidade, é aquele que foi aprovado há quase 10 anos, quando o Sebrae teve um grande papel nesse processo. São aquelas empresas que faturam até 81 mil por ano e que elas entram num processo inclusive, de contribuição tributária, que é um pouco mais favorável, que é aí o Simples. O Simples é uma contribuição tributária que o MEI faz, que tem uma diferença, que é uma diferença com relação à tributação, que é muito menor. O MEI, ele paga até R$ 65 por mês, e aí tem acesso à Previdência, você tem acesso a financiamento, quer dizer, você passa a ter uma forma legal de viver e você contribui com o Estado, contribui com a sociedade e, ao mesmo tempo, você arrecada aquilo que a sociedade tem de bom para uma empresa. Ok. E o Simples? O Simples é isso, é esse imposto. Sim, o Simples é esse imposto que você faz através da contribuição, que é voltada para o MEI. Né? Ok. Walter, a gente estava falando de formatação de novas empresas, de empreendedores que estão inovando. O Sebrae tem sido procurado muito por startups aqui na Paraíba? Sem dúvida. As startups hoje, elas são um caminho muito importante para o desenvolvimento. E tudo isso tem como base a inovação do seu negócio. A inovação hoje ela é permanente na sociedade, na economia, no mundo inteiro. Você vê um mundo cada vez mais globalizado, onde aquilo que você produz aqui na Paraíba, a concorrência dele não vem mais da Paraíba ou de Pernambuco ou do Brasil, ele vem do mundo inteiro. São os chineses entrando, são os tailandeses entrando. Então, o processo de inovação é um processo mundial. Não foi à toa que há cerca de 15 dias o governador João Azevedo me chamou, me convocou, propondo um caminho para o estado da Paraíba para que o Sebrae pudesse participar, que é o caminho da inovação, o caminho onde essas startups teriam um espaço de discussão e de produção de políticas que têm a ver com a realidade da Paraíba, seja na área médica, seja na área da agropecuária. Ou seja, esse caminho vai ser encontrado por esse grande encontro que o governo do estado está promovendo e o Sebrae está impulsionando. Eu tive já na semana passada no Porto Digital, em Recife, já justamente articulando um processo de participação nesse processo que a Paraíba vai deslanchar. Vou estar semana que vem em São Paulo, também articulando esse processo que o governador vai liderar e é um caminho importante. Não tem volta. O processo de participação dos pequenos negócios e as startups é a pérola disso daí, é aquilo que você tem de mais importante dentro do negócio. A partir de uma garagem, você hoje pode falar para o mundo, você hoje pode produzir para o mundo. Tem que ter um negócio disruptivo, né? Aquele que quebra ali alguns paradigmas. Então isso está sendo feito no mundo inteiro e esse caminho a Paraíba tem que encontrar. E esse alimento que estava faltando, o Estado se comprometer, a Prefeitura se comprometer, as instituições de ensino, as universidades, instituições como o Sebrae se comprometer, porque esse caminho da inovação é um caminho que não tem volta e é o caminho que vai dar sobrevida, que vai dar vida a qualquer negócio que você produza em qualquer lugar do país. Seja uma grande empresa, seja um pequeno negócio. A inovação, ela é uma necessidade de qualquer negócio que você tenha. A inovação, nesse caso, ela vem também acompanhada de conceitos mais modernos, como economia sustentável? Sem dúvida. Hoje a inovação, ela não pode ser realizada sem a sustentabilidade. A sustentabilidade hoje é uma condição fundamental de você ter qualquer negócio. A sustentabilidade e a questão, por exemplo, do compliance. Quando o compliance entra dentro da empresa, hoje a integridade de uma empresa, junto com a sustentabilidade, são dois pilares fundamentais para o negócio hoje no mundo. Ou seja, a sua participação como negócio, entregando para a sociedade algo social. Hoje os negócios têm que ter em mente que essas questões são fundamentais, não é só a economia, não é só o saldo bancário no final do mês. Essas questões que são muitas vezes, que estão no subjetivo da sociedade, mas são hoje fundamentais. A gente não precisa apenas do lucro pelo lucro, mas também ter economia criativa, responsabilidade com o meio ambiente e questões relacionadas
a própria sociedade. Sem dúvida. Há aquilo que a gente chama hoje de responsabilidade social de uma empresa. Isso. A responsabilidade social, ela não só é mais do poder público, ela é da empresa privada. A economia hoje exige essa vertente da empresa privada e dos pequenos negócios. Walter, aqui na Paraíba, qual a expectativa em relação a 2019 de crescimento este ano de novos empreendedores, novas empresas, pequenas e médias empresas criadas em 2020? Em relação percentual, nessa relação percentual. Percentual a gente ainda não tem, porque você tem uma incógnita muito grande na economia com relação ao crescimento que a economia vai ter. Nós tivemos um crescimento de empregos no pequeno negócio de 40%, como eu já disse antes, e de negócios sendo abertos de 14%. A gente acredita que esse patamar vai continuar, talvez até cresça. A curva é ascendente. É ascendente. A gente acha porque os números estão aí colocando, a economia está se moldando a essa realidade e os pequenos negócios estão tendo um papel fundamental nisso aí. Ok, Walter Aguiar, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Correio Debate e pela entrevista. Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês aqui. Com certeza, obrigado.